Boa tarde a todos, eu sou o Rony Martins e nós estamos iniciando agora o nosso primeiro Insurance Megatrends da ENS, um evento com um elenco espetacular de palestrantes e com uma adesão dos nossos alunos e ex-alunos e todas as pessoas que gostam da nossa escola também espetacular. Como de costume, ao iniciar o evento, ressaltamos que os presentes concordaram em participar de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso da sua imagem, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da ANS. Informamos ainda que as manifestações expressas pelos colaboradores da ANS e seus convidados representam exclusivamente suas opiniões e não necessariamente a posição institucional da nossa escola. E para fazer a abertura oficial desse nosso fantástico evento, eu convido a diretora de ensino da Escola de Negócios e Seguros, Maria Helena Monteiro. Boa tarde a todos. Eu não poderia estar mais feliz de abrir esse evento em que nós recebemos mais de 2.000 inscritos para ouvir autoridades no assunto, ouvir o que vai acontecer no mercado de seguros esse ano e nos próximos. Quais são as tendências, então, desse nosso mercado? Nós temos um elenco muito privilegiado, o Rony vai apresentar as pessoas todas, mas a nossa estrela principal vai entrar em cena agora, que é o nosso querido superintendente da SUSEP, Alessandro Ottaviani. Eu queria agradecer muito o Alessandro ter topado, aceito o nosso convite. O Alessandro vai falar sobre as perspectivas para o setor em 2024. As palestras dele sempre são muito ricas. Só relembrando um pouquinho, o Alessandro é bacharel em Direito, mestre em Ciência Política e doutor em Direito Econômico e Financeiro pela USP. Possui larga experiência na prática jurídica, especialmente em termos de direito econômico. Então, é a pessoa certa no lugar certo. Ele foi conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, e é professor doutor de Direito Econômico e Economia Política da Faculdade de Direito da USP. Muito obrigada, então. Alessandro, é com você. Eu agradeço o convite, agradeço essa simpaticíssima abertura aqui. Tenho certeza que esse evento vai ser um enorme sucesso. Aliás, vai ser não, ele já está sendo um enorme sucesso, e assim como tudo que a escola faz, sempre tem essa marca do sucesso. Eu gostaria de dividir aqui a minha apresentação em 4 tendências que eu tenho certeza que acontecerão, porque, inclusive, elas constam no plano de regulação da própria SUSEP, votado para o ano de 2023 e 2024. E, assim, isso está integrado às preocupações normativas da autarquia, do Conselho Nacional de Seguros Privados. Isso se transformará em norma. E como nós temos feito na SUSEP, não há normatização possível que não seja feita com muito diálogo, com ampla abertura, para ouvir todos os envolvidos, todos os interessados. Então, só isso já gera uma tendência, um problema a ser concretamente resolvido, que envolve diálogo com todos os interessados. A isto eu classificaria, então, como uma tendência, porque muita gente se debruçará sobre estas questões. Hoje, eu estou particularmente feliz, porque nós fizemos pela manhã, no âmbito da SUSEP, uma live também, posso chamar isso aqui de live, né? Uma apresentação para o público, na qual nós estávamos explicando as recentes mudanças no mercado de previdência privada. A SUSEP e o CNSP trabalharam bastante, junto também a entidades representativas do mercado, dos consumidores, de outros órgãos governamentais, trabalhamos muito na reformatação do marco regulatório, de toda a disciplina jurídica da previdência privada, tanto ali privilegiando a introdução de maiores critérios de mais concorrência, de cuidados com os direitos do consumidor, da melhor gestão do tempo na programação do seu planejamento previdenciário. Isso aqui, na verdade, significa a concretização, nesse ano já, de um pedaço do plano de regulação. Então, o plano de regulação da SUSEP para esse biênio, ele já vem sendo concretizado. O que eu gostaria de colocar aqui nesse nosso encontro são 4 outros eixos deste plano de regulação que eu acredito que confirmarão tendências para o nosso mercado. E eu começo falando de um pedaço do plano de regulação que é particularmente caro a um país como o nosso, que é o país mais
mega biodiverso do planeta, ou seja, o país com a maior biodiversidade do planeta, o país com a grande riqueza natural, grandes formações de distintos ecossistemas como nós temos aqui, na verdade, tudo isso é uma grande oportunidade em um momento no qual o mundo inteiro clama por um modelo de desenvolvimento que seja mais sustentável, que seja a possibilidade de, ao mesmo tempo, gerar riqueza e manter o ser humano andando por este nosso lindo e querido planetinha azul, que é muito frágil. Então, nós temos que ter uma política de transformação ecológica, de transição ecológica, que seja muito consistente. E o mercado de seguros, por todo o seu histórico como retentor de dados, como produtor analítico de nova qualidade sobre esses dados, por uma série de características intrínsecas ao nosso mercado, o mercado de seguros ele tem como ser um propulsor da melhor política de transformação ecológica, tanto no nível das garantias que ele ofertará, quanto nos desenhos de melhor comportamento econômico que ele incentivará. Então, desse ponto de vista, é obrigação da SUSEP estruturar uma política adequada para o mercado de seguros, previdência, capitalização e a transformação ecológica. É para isso que nós estamos organizando um grande grupo de trabalho, aos moldes daquele que nós organizamos no ano passado sobre neoindustrialização, novo PAC e seguros. Agora nós também estamos criando este de seguro e transformação ecológica, seguro, previdência, capitalização e transformação ecológica. Eu diria que aqui, então, nós temos uma grande avenida. O mercado de seguros, ele tem como ser um grande contribuinte para um novo patamar civilizatório com o qual as instituições econômicas, empresas, governos, consumidores, eles tratam o nosso meio ambiente. Essa é uma das tendências que aqui eu marcaria. Há uma segunda grande tendência que certamente ecoará ao longo desse ano. A SUSEP lançará também um grupo de trabalho chamado Política Nacional de Acesso ao Seguro. Por quê? Porque o Brasil ele tem condições de ser um mercado muito maior do que ele é hoje de seguro. Nós temos uma frota segurada que ela pode ser muito superior ao que ela é hoje no ramo de automóveis, por exemplo. Nós temos áreas seguradas do ponto de vista do seguro agrícola, rural e de todos os bens materiais que ali estão para propiciar a produção agrícola, que certamente esta área segurada ela pode ser muito maior do que ela é hoje. São poucas as economias do mundo que têm tanto potencial de crescimento como a nossa. Aliás, eu diria que das grandes economias do mundo, nenhuma tem este potencial, porque até hoje nós tivemos uma demanda muito reprimida. Nós temos condições de destravar a demanda e, ao mesmo tempo, aumentar as condições de oferta e instalar, assim, um ciclo virtuoso para todos os participantes do mercado. Eu diria que aqui, nesta política nacional de acesso ao seguro, nós temos algumas premissas com as quais a gente tem que trabalhar. Certamente, nós temos hoje, no âmbito da SUSEP, muito orgulho, daqui a pouquinho vocês vão conversar com alguns dos representantes dessas empresas, nós temos muito orgulho, muita honra de ter participado da jornada de criação de novos ofertantes de seguro pelo nosso programa do Sandbox. Nós temos algumas seguradoras que já estão concluindo grandes passos na sua maturidade e certamente elas são, dado o seu DNA inovador, novas ofertantes de novos tipos de seguro, abrindo novos mercados. Só isso aqui, certamente, já é um pedaço relevante de uma política nacional de acesso ao seguro. Sem contar que, a todo momento, as próprias instaladas no mercado de seguros, elas também são muito inovadoras por si sós. Então, elas também ofertarão novos produtos para que haja a amplitude dessa busca de acesso ao seguro. Na outra ponta, e hoje o parlamento discute toda a regularização ou a legalização ou novo patamar de regulação daquilo que são as associações que ofertam produtos análogos aos seguros. Não é segredo para ninguém que até hoje, e ainda assim continua, a postura hoje dos órgãos de polícia, do Poder Executivo, é o de persecução dessas entidades por conta da sua analogia à oferta de seguro, sem para isso estar autorizada, mas também, tampouco, é qualquer segredo que hoje o parlamento discute a possibilidade de legalização num patamar superior de organização dessa mesma atividade. Com isso, conseguindo colocá-las em um patamar regulatório adequado, um patamar de respeito aos direitos do consumidor que seja adequado e um patamar também
que seja adequado para a estruturação das suas reservas, que comprovam a rigidez desses contratos no longo prazo. E tudo isso, na verdade, corresponde, em última análise, à possibilidade de mais tributação, porque então tratar-se-á de uma atividade plenamente regulada, adequadamente organizada e certamente então passível de ser tributada. Nós estamos aqui falando de um enorme desafio, mas que aumentará a capilaridade de serviço ou securitário ou análogo ao seguro para todo o nosso país. E certamente aqui nós temos que frisar que não basta aumentar o acesso ao seguro, não basta vender mais seguro. Nós temos que vender algo que seja de boa qualidade. Nós temos que incluir o consumidor que sinta-se consumidor de fato, e não que esteja comprando algo que no começo ele fica muito feliz porque ele está pagando alguma coisa que ele acredita que vai receber, e no momento crucial dessa relação econômica ele tenha várias decepções. Então nós temos que ter um marco, uma disciplina jurídica que organize adequadamente esta experiência do consumidor, e é para isso que acredito que contribuirá demais a aprovação do PL 29, objeto de farto consenso hoje entre a Confederação Nacional dos Seguros, a FENACOR também é uma entidade que, desde sempre, por uma larga história dos seus representantes, contribuiu para o avanço do PL 29 e continua contribuindo. Creio que aqui, então, nós teremos, na política nacional de acesso ao seguro, um dos eixos, um dos objetivos, que é expandir a base de negócio, aquilo que se oferta, aquilo que se contrata, instituindo um ciclo virtuoso para todos. E quando este círculo estiver ampliado, certamente por dentro dele a qualidade daquilo que lá é comercializado, ela será altíssima, ela será respeitada nos termos daquela lei que hoje se discute no parlamento. Então aqui um segundo bloco, uma segunda tendência, uma política de ampliação do acesso, uma política de aumento da oferta e do consumo de seguros, e isso tudo em um patamar muito elevado de respeito àquele que compra, àquele que espera que o seu produto lá na frente venha a satisfazer suas necessidades. Há uma terceira tendência muito relevante, porque seguro, a oferta que fazemos os seguradores aos seus segurados, ele se integra num rol de garantias da própria atividade seguradora. Então, nós temos todo um programa de dispersão do risco. Nós temos o cosseguro numa ponta, nós temos o resseguro na outra ponta, e é muito relevante que o próprio mercado de resseguro, o próprio setor que estrutura um pedaço dessas garantias, ele próprio seja revisitado para ver a adequação das suas normas, para ver a adequação dessas normas ao atual quadro normativo e também, certamente, ao interesse nacional, que tem uma dúplice função para todas as reservas que nós temos no nosso mercado. Uma função que é a de oferta da garantia e de amenização do risco, e também a oferta ou a composição de poupança nacional no longo prazo, como é em qualquer país desenvolvido no mundo, e também países que estão em processo de arranque muito acelerado para o seu desenvolvimento, como é o caso da China e o caso da Índia. As reservas técnicas cumprem funções muito relevantes, garantindo tanto a amenização do risco numa ponta, quanto na outra. Esses atores econômicos, eles são investidores institucionais de longo prazo, então interessa a nós que certamente os resseguradores aqui estejam nas melhores bases possíveis para que os seus investimentos de longo prazo façam sentido no Brasil. Para isso estamos tendo certamente diálogos muito frutíferos com diversos entes representativos do mercado, mas isso tudo precisa estar encartado em uma política oficial com racionalidade, objetivos, início, meio e fim, e é para isso também que a SUSEP organizará uma política nacional de resseguro para colocar tudo isso na melhor das perspectivas, também ouvindo os vários integrantes do setor, equacionando diversos dilemas e diversas perspectivas, a fim de que nós tenhamos, neste quadro geral, também equacionado este ponto que é tão relevante para o mercado como um todo. Por fim, eu diria que há uma quarta grande tendência aqui a ser pontuada, que é tudo isso que aqui nós estamos discutindo tem como uma
tem como premissa prática, pragmática, vivenciada por nós todos, que todas as relações no mercado de seguros, elas estão cada vez mais digitalizadas. A nossa contratação, ela é muito mais digitalizada do que ela é hoje. O controle sobre a nossa contratação, se existe ou não o contrato que nós pedimos para a seguradora e nós pagamos por ele, se ele de fato consta nos registros internos das seguradoras, isso hoje também é digitalizado e acessível ao consumidor, como a SUSEP no segundo semestre do ano passado fez questão de deixar claro no lançamento da plataforma. Toda a experiência daquele que contrata no mercado de seguros, de uma ponta a outra, ela é cada vez mais digitalizada. E, de outra sorte, os próprios ativos, as próprias trocas dos ativos dos grandes atores econômicos desse mercado, ela também é cada vez mais digitalizada. Este novo mundo, ou este mundo altamente digitalizado, que se interconecta, ele, se por um lado oferta grandes possibilidades, por outro, ele oferta também grandes riscos. E nós temos aqui o risco de cibersegurança. De onde é que vem o risco de cibersegurança? Primeiro, de quadrilhas especializadas, que vivem disso, elas vivem de predar sistemas que congregam ativos que são ativos econômicos encapsulados em forma digital. Então, você tem aqui todo um problema da cibercriminalidade, dessa verdadeira atividade empresarial altamente racionalizada e bem remunerada, que é esta cibercriminalidade econômica. Então, aqui, certamente, de saída, nós temos um grande desafio para colocar um sistema nacional, um mercado nacional de seguros num outro patamar, que é cada vez mais ágil e mais digitalizado, certamente, portanto, ele tem que ter padrões de segurança muito elevados. Na outra ponta, certamente não é só desses atos ilícitos que advém esses riscos à nossa atividade. Os próprios sistemas, eles são inerentemente instáveis, porque é da natureza de sistemas informacionais eles replicarem a sua base de tempos em tempos e de eles serem constantemente testados frente a outros sistemas. Então, há uma instabilidade intrínseca aos próprios sistemas. Então, veja, colocamos uma nova complexidade de instabilidade informática dentro do nosso sistema. Veja, a própria SUSEP, ela colocou nos últimos anos como uma sua prioridade a estruturação de toda a fiscalização ao longo de um tempo bastante cadenciado, porém certamente sem desvio de rota. Toda a fiscalização da SUSEP, toda a estruturação dessa base de dados, ela também estará submetida a um forte componente digital, a toda uma racionalização a partir do Big Data, como, por exemplo, com um sistema chamado SRO. Então, aqui nós temos um outro indício da relevância dessa digitalização e, portanto, da necessidade dessa cibersegurança. E, por fim, certamente o mundo como um todo, hoje vivenciado, ele nem de longe é um mundo simples como ele era há cerca de 10 anos. Ou melhor, as complexidades geopolíticas do mundo contemporâneo, elas estão muito mais evidentes e muito mais cristalizadas do que elas estavam há alguns anos passados. Nós temos conflito armado em regiões da Ásia, da África, nós temos esta bipolarização econômica, que é uma verdadeira corrida econômica pela hegemonia desses blocos entre Estados Unidos e China, certamente isto tudo fazendo crescer uma competição por segurança nacional. Toda esta complexidade, ela eleva o patamar da complexidade geopolítica e nesta elevação da complexidade geopolítica do mundo, o sistema financeiro, o sistema econômico como um todo, dos atores que são aliados a um ou outro bloco, eles passam a ser alvos dessa disputa geopolítica que detém uma complexidade muito alta. Então, se nós não tivermos como organizarmos, decifrarmos essa própria complexidade geopolítica, transformarmos essa complexidade em capacidades de defesa, de cibersegurança, nós podemos colocar em risco, por uma ou outra opção de diversos e quaisquer desses atores, nós podemos colocar em risco toda a construção do nosso mercado. E isto é inaceitável e, portanto, nós temos que ter a capacidade de planejar no curto, médio e longo prazo
as bases deste crescimento do mercado de maneira sustentável. E é, portanto, este o objeto do quarto grande grupo de trabalho que a SUSEP lança no seu plano de regulação, que é cibersegurança e mercados jurisdicionados. Também aqui a ser feito com um amplo diálogo entre todos os atores que serão certamente influenciados, e mais do que influenciados, serão partícipes da construção de um mercado que olha para o seu futuro, sabe que tem como contribuir com um mundo ambientalmente mais saudável, sabe que o seguro ou é para todos ou ele não atinge a sua plena potencialidade, e sabe que aqui nós temos que contribuir, os vários atores, com poupança de longo prazo, ao mesmo tempo que nós temos que contribuir com a amenização de riscos no curto prazo. Tudo isso tem que passar, certamente, por uma cibersegurança muito robusta, muito capaz, para que este seja um pedaço da nossa sustentabilidade no longo prazo. Eu diria, e com isso encerro, essas são 4 das macro tendências que existirão neste ano de 2024, e desde já asseguro, tudo isso será feito com muito diálogo, muita transparência, que é a marca da SUSEP, do Conselho Nacional de Seguros Privados, no momento de reordenar, de proferir nova disciplina jurídica para o nosso mercado. Agradeço a atenção de todos vocês, agradeço a simpatia e a gentileza da Maria Helena Monteiro, que aqui me antecedeu e que auxiliou não só na organização, mas também na abertura desse primeiro painel, e desejo a todos vocês um evento com muito sucesso, como é a marca de tudo que a escola faz. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado, Maria Helena, pela atenção e pela oportunidade. Muito obrigada, Alessandro. Realmente você deu o tom para nós continuarmos agora debatendo, então, quais são as tendências no mercado de seguros. A gente sabendo o que a SUSEP vai fazer, também na escola nós temos aí, né, toda a orientação do que nós vamos precisar ensinar nos próximos meses e anos. Muito obrigada mesmo, Alessandro, e as portas da escola estão sempre abertas para você. Tá? E nós vamos agora continuar com o painel de mega tendências em seguros. É um painel com 6 grandes especialistas. Eu estou doida para ouvir, depois dessa introdução do nosso superintendente, vamos ouvir agora os especialistas, e o Rony Martins vai coordenar, então, esse painel de mega tendências em seguros. Rony, Poxa, Maria Helena, começamos muito bem, como você falou, as palestras do Alessandro são sempre muito ricas, né? Políticas de ampliação do mercado, estímulo à digitalização com maior segurança, política nacional de resseguro. Parece que 2024 vai ser bem animado no bom sentido. Né? Exatamente. Então, e nós, como você falou, Maria Helena, nós temos agora um elenco de 6 palestrantes que vão trazer, nas suas opiniões, nos seus núcleos de conhecimento, as tendências que consideram mais relevantes para 2024. Como nós estamos um pouquinho à frente do tempo, que é ótimo, eu vou pedir para a técnica já colocar o vídeo que nós temos. É a única palestrante que não está presencialmente, da professora doutora Angélica Carlini, que é advogada, docente e coordenadora da pós-graduação da ANS. Nesse momento, ela está cumprindo um importantíssimo papel em Brasília, conforme ela descreverá no vídeo, e ela vai lançar as suas primeiras opiniões aqui no nosso painel sobre quais serão as tendências mais relevantes em seguros para 2024, logicamente dentro de sua área de atuação, que é a área do direito. Então, eu peço, por favor, que a técnica coloque o vídeo da professora doutora Angélica Carlini. Muito boa noite a todos e a todas. Agradeço à Escola de Negócios e Seguros a oportunidade de participar desse magnífico evento. Gostaria muito de ter podido estar ao vivo para interagir com os palestrantes e com o público, mas compromissos com o Senado Federal da República, na condição de membro da Comissão de Reforma e Revisão do Código Civil, me impediram de estar presente com vocês. Vamos, então, nos valer dos recursos da tecnologia para estar presente e conversar sobre as perspectivas para o setor de seguros, especialmente para os seus profissionais. A inteligência artificial me parece que seja a tendência
que definitivamente vai impactar em todas as áreas do setor de seguros privados. A inteligência artificial já permite aos seguradores e aos corretores de seguro identificarem novas necessidades de consumo e, a partir disso, trabalharem para criar novos produtos e novos serviços. A inteligência artificial não faz mágica. Ela apenas utiliza análise de dados em uma perspectiva inimaginável para o cérebro humano. E não se trata de dados pessoais, esses para os quais existe uma rigorosa e necessária legislação. Não, são outros dados. São aquilo que eu costumo chamar de rastros ou pegadas digitais. São dados sobre as nossas preferências de consumo, que estão à disposição em qualquer Amazon, em qualquer Google, em qualquer um desses buscadores que a gente frequenta para saber o preço de qualquer coisa que a gente está planejando comprar. São dados sobre as nossas escolhas para entretenimento. Para que show nós gostamos de ir, ingresso para que peça de teatro, qual cinema que nós estamos frequentando, isso sem contar todos aqueles streamings de entretenimento que nós temos na nossa televisão. São dados que permitem saber quais são os nossos medos, as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades. O que é que a gente clica lá e diz, não, isso de jeito nenhum na minha vida. Um amigo que veio de férias e postou um vídeo sobre equitação e você diz, não, isso eu jamais faria, morro de medo de cavalo. Ou ele postou um vídeo dele esquiando numa montanha na França e você diz, está louco, isso nem pensar. Isso tudo são rastros, são pegadas digitais. São dados sobre as nossas escolhas culturais, sobre as nossas escolhas de educação. O que nós estamos procurando saber, o que nós estamos procurando conhecer. E tudo isso, pessoal, batido no liquidificador dos programas computacionais que aprendem por repetição, as famosas machine learning, ou dos sistemas computacionais que funcionam com redes neurais, imitando o funcionamento do nosso cérebro, tudo isso vai ajudar o setor de seguros não apenas a criar novos produtos, mas também oferecer muito mais serviços para os seus contratantes. Isso sem mencionar os estudos de neurociência, que avançam em ritmo acelerado e, ao divulgar seus resultados de estudo, nos permitirão conhecer melhor quem nós somos, quais as escolhas que nós fazemos, a racionalidade que usamos para a tomada de decisão e o que realmente queremos e precisamos quando se trata de seguros e serviços. Na área de saúde suplementar, o impacto das novas tecnologias poderá levar a um novo modelo de negócios, muito diferente do modelo que hoje nós conhecemos. A telesaúde já é realidade, assim como já são realidade aquelas cabines para realização de exames mais simples, como coleta de sangue, e que nós vamos fazer sozinhos, sendo orientados por alguém que não está no mesmo ambiente físico que nós. Mas nós estamos no limiar de muitas outras possibilidades, que certamente serão benéficas para nós e para o nosso modelo de negócio. As novas tecnologias permitem que áreas de seguro, como regulação de sinistro, por exemplo, se tornem muito mais eficientes, o que é um avanço positivo para todos, para os seguradores, para os segurados, para os canais de distribuição e, em especial, para os corretores de seguro que fazem essa intermediação tão difícil no momento da regulação de um sinistro. Mas, especificamente na dimensão jurídica, que é o que me compete, a grande tendência de 2024 são as novas leis que estão em vias de ser implementadas. A regulação da inteligência artificial na União Europeia e no Brasil, a revisão e reforma do Código Civil brasileiro, que vai reestruturar as regras para as áreas as mais diversas, mas todas elas com impacto no seguro, como família, sucessões, obrigações, contratos e, inclusive, essa reforma do Código, na qual eu estou trabalhando, e por isso não estou aí, vai nos trazer
um novo capítulo para o Código Civil, um capítulo inteiramente dedicado ao direito digital. E a regulação administrativa da SUSEP e da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que, conforme comprovam as agendas regulatórias, e hoje vocês já estiveram com o superintendente da SUSEP, as agendas regulatórias comprovam que vem novidade por aí, novidades relevantes, tanto para o setor de seguros como para o setor de saúde suplementar. Para tudo isso, nós precisamos de profissionais que estejam preparados. E que estejam preparados tanto no campo técnico, legal, regulatório, mas também no campo da saúde mental. Conviver com inovações é espetacular, mas absorver mudanças e se integrar de forma positiva depende de nosso equilíbrio emocional, do nosso controle da ansiedade, do alinhamento das nossas expectativas e, principalmente, de não termos receio do que o novo possa trazer para o mundo que aparentemente nós já conhecíamos tão bem. E para conviver com o novo, é preciso estar preparado, é preciso estar fortemente capacitado. Tem uma frase que é atribuída a Victor Hugo, um importante escritor francês, que eu não tenho bem certeza que seja dele, mas eu gosto muito da frase, então vamos ficar atribuindo a Victor Hugo. Ele diz: nada é mais poderoso do que uma ideia que chega no momento certo. É isso que a inovação significa para o universo de seguros privados no Brasil e no mundo. Chegou o nosso momento de avançar nas perspectivas para um novo momento no setor de seguros no Brasil. Muito obrigada. Eu te encontro na Escola de Negócios e Seguros para a gente falar sobre inovação em seguros. Muitíssimo obrigado, professora Angélica Carlini, nossa querida professora, trazendo suas opiniões e sua suspeita do que acontecerá em 2024, logicamente muitíssimo embasada pelo seu conhecimento. É importante, eu gostaria de ressaltar que as pessoas que estão assistindo agora não deixem de colocar nos seus comentários, eu já estou vendo os comentários parabenizando a fala da professora Angélica Carlini, mas não deixem de comentar nos comentários, de assinalar nos comentários aqueles pontos que vocês desejam conhecer mais profundamente, porque a Escola de Negócios e Seguros está aqui justamente para oferecer o conteúdo que o mercado precisa. E agora, com a deixa da professora Angélica Carlini, eu vou chamar uma pessoa que eu tenho absoluta convicção que não tem nenhum receio do novo, que é o Emir Zanato, CEO da Tex e professor da ANS. E ele vai falar, no âmbito do seu conhecimento, sobre inovações tecnológicas. Então, Emir, o que você acha que vem por aí em 2024? Muito, muito obrigado, Rony, Maria Helena e todo o time aí da ANS e os demais palestrantes. Um prazer estar aqui nesse primeiro Megatrends e vamos direto ao ponto, né? A gente tem uma ambição bem grande. Até 2030, a CNSEG apontou para o mercado de seguros representar 30% do PIB. Isso não é trivial, né? Então, para alcançar esse objetivo, que é audacioso, a gente deve expandir a nossa visão. Eu acredito que a gente deve ir além das fronteiras do que é o tradicional, do que a gente já está acostumado a olhar. Então, vamos olhar para as pessoas, para o mundo, para o mercado, não só o de seguro. Uma das grandes mudanças que eu vejo, né, que acontece a partir de agora, é o corretor de seguros, ele não depende mais da seguradora ou de outras instituições para inovar, para criar soluções. Ele agora tem um papel ainda mais de protagonismo. E isso acontece, na minha perspectiva, em grande medida, porque ele pode fazer o uso das várias dimensões de informação que ele tem disponível. Corretor de seguros, eu costumo dizer isso, ele oxigena o mercado. É ele que está diante das pessoas que têm interesse em contratar e que muitas vezes não contratam. Então, diferente da seguradora, que por natureza sabe muito sobre quem faz o seguro, o corretor de seguro sabe sobre quem não faz. E essa talvez seja a pergunta mais importante nesse momento. Quem são as pessoas que hoje não contratam seguros? Se a gente está querendo crescer esse universo, a gente precisa pensar o que a gente deve fazer para adicionar essas pessoas dentro da nossa indústria, né? Então,
eu sugiro, né, eu proponho que a gente olhe para algumas dessas pistas, e não só no mercado de seguros, como eu falei antes. Então, vocês aqui devem conhecer a Shein ou Shein, né, a mega companhia chinesa de venda de moda, e que tem uma estratégia muito inovadora, tem uma jornada de compra e de checkout muito facilitado. Realmente, se você passar pela Shein, você provavelmente vai fazer uma compra. O TikTok, que cresceu muito desde a pandemia, e ele tem um modelo de captação da nossa atenção baseado em algoritmo. Mas a gente tem várias, Mercado Livre, Nubank, Primo Rico, são vários desses exemplos, né, que têm uma compreensão profunda de como são os consumidores e como capturar a atenção deles e ofertar para eles o que eles realmente têm interesse. E, não erroneamente, você pode pensar, bom, o Emir só citou aí grandes companhias, mas é exatamente isso. Elas se tornaram grandes companhias justamente por fazer isso. É isso que a gente deve fazer na nossa indústria. Olhar para o mundo e aprender quais são os métodos para que a gente possa ampliar esse mercado. Então, vamos de forma mais objetiva, né? Vamos para algumas dessas tecnologias que eu imagino que nesse ano vão ser fundamentais para todos nós, corretores, seguradores, canais de distribuição e todo mundo que participa da indústria de seguros, como a SUSEP, né, que muito bem foi falado agora. Então, primeira delas, a inteligência artificial. Sem dúvida, é o ponto central de muito dessa evolução. E eu vou dar um exemplo de como usar cada uma dessas tecnologias. Não tenha medo. A inteligência artificial é como se fosse o seu assessor. Ela pode te ajudar a organizar vários conteúdos, te tirar daquele momento que te deu um branco, né, uma crise criativa, e refinar as suas ideias. Em algum momento, muito em breve, a gente vai olhar para a inteligência artificial como mais uma pessoa da nossa equipe que vai coletar todos os dados, organizar as informações, fazer os cálculos e te apresentar para que você possa escolher o que ofertar ao seu segurado. Inteligência artificial é um dos mecanismos mais valiosos para economizar tempo, para você ganhar tempo no processo. Outro é BI e ferramentas de analytics. Isso torna o corretor e recoloca o corretor dentro de toda a indústria. Com ferramentas como essa, você pode entender muito melhor se você está trabalhando com as companhias mais adequadas para o perfil de risco que você tem trabalhado, nas cidades que você tem trabalhado. Afinal, você tem que estar colocando o risco efetivamente nas companhias que têm o maior interesse naquele risco. E o melhor de tudo, hoje, existe companhia com interesse para cada um dos riscos, por mais diverso que eles sejam. Como bem foi falado agora, né, tem companhia que saiu do sandbox e agora é uma seguradora e que tem um apetite muito grande por produtos, né, por riscos que antes não eram interessantes para as companhias tradicionais. Outro ponto é machine learning e modelos preditivos. Imagina que, eu lembro da época que isso era uma piada, né? Quanto custa o seguro do Gol branco, né? Era um meme conhecido. E imagina que você conseguiria dizer quanto custa um seguro de um automóvel se eu te der 4 informações e você não pode ir perguntar numa seguradora, você não pode calcular na seguradora. Você acha que isso é possível? Isso é resultado de tecnologia de ponta, isso é absolutamente possível hoje em dia. Então, de forma bem pragmática, né, se eu fosse dar 3 pilares fundamentais para o mercado de seguros hoje, principalmente pensando em corretoras e seguradoras, a primeira delas é a jornada do consumidor. Esse é o ponto fundamental para a gente ampliar o mercado. O mercado tem que ser feito do consumidor para dentro e não das áreas técnicas para o consumidor. A gente precisa entender efetivamente o que ele quer comprar e usar ferramentas de venda e predição para isso. Outro ponto, outro pilar, o segundo, é a análise de dados. Entender efetivamente como você tem trabalhado, quais são as regiões que podem despertar maior oportunidade para você e usar essa inteligência a seu favor, de forma estratégica, para tomar decisão. E o terceiro, aproveitar a potência da inteligência artificial. A gente pode olhar, né, para a tecnologia, muitas vezes, como uma ferramenta que resolve tudo. E não é assim. A gente pode olhar para a Amazon, Tesla, que se frustraram já no mercado. Vocês devem ter lido notícia recente, inclusive a Amazon encerrou uma das operações dela em seguro, porque seguro não é trivial, não basta a tecnologia.
é fundamental que você faça a combinação entre conhecimento técnico profundo no mercado de seguros e o uso adequado dessas tecnologias. Então, eu acredito que o futuro, né, a tendência está nas mãos daquelas pessoas que conseguirem unificar esse conhecimento profundo com esses pilares de tecnologia que eu comentei, né, que é a jornada, a análise de dados e a inteligência artificial. E por isso, eu reafirmo, essa é a década do seguro. Não existe lugar melhor para você estar do que hoje e aqui dentro da indústria de seguros. Acredito profundamente que a gente vai assistir e ser protagonista da maior mudança da indústria que a gente já viu nas últimas décadas. Obrigado. Muitíssimo obrigado, Emir, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado pelo seu relato, pelas suas opiniões. Lembrando, pessoal, não deixem de colocar nos comentários quais são os temas que vocês têm interesse de que nós aprofundemos nos cursos da escola. O Emir trouxe inteligência artificial, BI, Analytics, Machine Learning, jornada do consumidor. A gente pode fazer cursos sobre esse assunto e nós temos cursos nos quais esses assuntos estão incluídos, como vocês verão mais tarde nas diversas sessões em que nós falaremos sobre os cursos. E aí, olha, Catilene, sim, vai ficar gravado, tudo isso vai ficar gravado nesse próprio ambiente. Mas vamos lá, que a gente tem mais gente muito fera para falar. E agora, continuando a falar sobre tecnologia, outra fera nesse ambiente, eu vou convidar o Rodrigo Ventura, que é o CEO da 88i, professor da Escola de Negócios e Seguros, que vai falar sobre a atuação das insurtechs, que é um assunto que ele conhece muito bem, não é isso, Rodrigo? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, a palavra é sua. Maravilha, é um prazer, um privilégio, uma honra estar aqui neste ambiente com tantas feras, né? Não só na palestra e na escola, mas também todos os alunos da escola e o pessoal que está assistindo aqui, que vamos dizer assim, a nata do seguro, né? São as pessoas que estão buscando conhecimento e que estão fazendo a diferença nesse mercado. Então, obrigado a todos pela oportunidade. Bom, eu vim compartilhar um pouquinho com vocês aqui sobre o que são as tendências em insurtechs, né? Então, vou corroborar o que trouxe aqui desde o Ottaviani, a professora Carmine, o Emir, né? Onde o Emir tocou um ponto aqui importante, que é a jornada do cliente, né? Nesse ponto, jornada do cliente e tendência nas insurtechs, eu trago aqui a integração entre insurtechs, seguradoras e a prestação de serviços digitais. Então, neste caminho do plano de desenvolvimento do mercado de seguros, chegar a 10% de penetração do PIB até 2030, a gente está falando praticamente triplicar o mercado de seguros brasileiro, né? E a gente tem uma situação que é a penetração que a gente tem hoje e dali, portanto, aumentar o tamanho dessa base da pirâmide, trazendo para o consumo pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ter seguros antes na vida. E isso vai acontecer através do meio digital, né? Então, neste caminho, a gente falar de jornadas que são simples, intuitivas, digitais. Nessas jornadas, a gente reduzir, né, a fricção do processo de compra, porque o seguro digital ele não é a mera digitalização de um formulário, mas é toda uma experiência envolvida com a compra do seguro relacionada à atividade que está se exercendo neste ambiente digital, por exemplo, num aplicativo de mobilidade, num aplicativo de delivery, num aplicativo de e-commerce, num aplicativo de fintech. No nosso dia a dia digital, a gente ter experiências, aí um outro ponto, onde o seguro está correlacionado com essas experiências, e aí a gente está começando a falar um pouquinho sobre Embedded Insurance e Embedded Finance, né? Então, além de reduzir essa fricção toda, a gente está falando também de educação financeira. A gente vai ver, assim como o fenômeno de insurtech resultou na democratização do acesso a serviços financeiros, o que está sendo executado agora em termos de inovação pelos empreendedores nas insurtechs, pelas seguradoras, pela SUSEP, impulsionando o mercado com o SRO,
com o Open Insurance, o Open Finance, vai provocar uma super transformação no mercado, e aí é o momento, junto com essa educação financeira, também dar acesso à proteção às pessoas que nunca tiveram acesso antes. Então, eu falei aqui de integração de serviços digitais e serviços financeiros no ecossistema InsurTech, seguradoras, regulador, melhoria das experiências, Embedded Finance, falar de inteligência artificial e Big Data, não tem nem o que falar, assim, já está dado, já foi, já começou, esse ônibus já partiu, então é inexorável, já mergulha nisso e vai com tudo. Eu vou adicionar sobre isso o IoT. Sobre IoT, a gente tem desde os fitness trackers que estão no nosso braço, com dados de saúde, os dados que estão no telefone celular, ou os dados que a gente deixa nesses grandes aplicativos, e todos esses dados agora poderão ser utilizados para que a gente tenha ofertas de produtos diferenciados e muito mais inclusivos. Então, a gente está falando de produtos por frações de tempo, produtos intermitentes, produtos por quilômetro rodado, produtos por minuto, uma vez correlacionado com as experiências que você tem ali, a gente tem a possibilidade de ligar e desligar o seguro em tempo real. E isso traz uma inclusão enorme, né, para as pessoas nas suas atividades do dia a dia. E adicionando ainda aqui, a gente tem aqui essas questões relacionadas aos ativos digitais. Então, com os ativos digitais, a gente está vendo uma agenda do Banco Central ali com o Pix, que já tem o Pix parcelado, daqui a pouco a gente tem o Pix garantido, né, o Pix automático, e isso convergindo para um ambiente do Drex, de possibilidade de contratos inteligentes, e aí via o Open Finance, o Banking e Insurance conectados ali, a gente tem a possibilidade de apólices inteligentes e seguros com essa possibilidade de autoexecução da apólice, ou seja, regulação de sinistro com pagamento instantâneo em tempo real. Então, a gente está falando de um novo ambiente muito mais otimizado, rápido, transparente e inclusivo. Então, a hora que a gente conecta todas essas coisas, né, a gente vê uma tremenda transformação que está acontecendo, e eu só consigo visualizar quantos milhões de pessoas vão ser beneficiadas por isso, assim como a gente viu de fintech e o Pix, que as pessoas hoje têm a sua conta, né, e fala hoje, faz um Pix para qualquer coisa, a gente vai ver também o mercado de seguros caminhando nessa direção, aonde a gente vai ter muito mais pessoas protegidas. Então, em resumo, aqui é isso, eu abro para vocês para perguntas. Um prazer, muito obrigado. Professor Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. A gente está correndo contra o tempo, pressionados contra o tempo, porque a gente tem muita gente boa para falar. Muito obrigado. E seguindo, falando sobre tecnologia, né, um apaixonado pelo mercado aberto, agora eu vou convidar o vice-presidente da FENACOR, Manuel Matos, que vai falar conosco sobre os assuntos que ele conhece melhor do que ninguém, talvez, que é OPIN e o Open Insurance. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Manuel, e o palco é seu. Só quero lembrar o pessoal da técnica que tem que deixar aí um QR Code a pedido do Manuel na tela. Muito obrigado, Manuel. Bom, quero iniciar dando boas-vindas a todos que nos acompanham nessa transmissão e externar o meu sincero agradecimento à Escola de Negócios e Seguros, aqui representada pela Maria Helena Monteiro e pelo meu amigo Rony Martins. Obrigado, Rony. Bom, o tempo é curto, como o Rony falou e como vocês já sabem, vou precisar falar um pouquinho rápido, tá certo? Fiz algumas anotações aqui para tentar não me esquecer de nada relevante para você que nos assiste. O tema é amplo e tive que criar uma alternativa para falar da tendência do Open Insurance sem ultrapassar o meu tempo. Então, vamos direto ao ponto do Open Insurance e seu impacto para o setor de seguros e, em especial, para os corretores de seguros. Eu acredito que nos encontramos, nesse momento, em uma nova etapa profissional
impulsionada pela utilização massiva, indiscriminada da inteligência artificial. É a conexão da inteligência humana com a velocidade estratosférica de processamento dos microprocessadores. Essa é uma fase que promete imprimir uma velocidade exponencial às mudanças e transformações até aqui ocorridas. Ninguém pode prever as consequências disso que estamos vivendo. Só para citar um fato relevante e recente, a NVIDIA, empresa conhecida por jogos, né? É uma empresa de processadores que atingiu no mercado o valor de 2 trilhões de dólares pela capacidade dos seus processadores de lidar com algoritmos de inteligência artificial. Pense comigo, estamos produzindo novas tecnologias como nunca antes, redefinindo a economia global, introduzindo um nível de personalização e eficiência jamais vistos, e as empresas estão se adaptando às formas de consumo das gerações contemporâneas, já que nasceram depois de tudo isso existir. Então, graças à inteligência artificial e os dispositivos móveis, conseguimos interagir de forma simultânea e personalizada com vários clientes, começando a dominar algo até então impensável, a ubiquidade. Pensem nessa palavra como a combinação da inteligência artificial com a facilidade de uso dos dispositivos móveis sobre os efeitos do agora mundo Open Finance, no qual se insere o Open Insurance. Precisamos lidar com o fato de estar simultaneamente em todos os nossos clientes, por meio dos nossos aplicativos de celular e redes sociais. Nossas corretoras de seguros nunca fecham suas portas. Estão no ar todas as horas do dia, todos os dias do ano. Queiramos ou não, estamos nos tornando onipresentes. Ou seja, podemos ser encontrados em todos os lugares e estarmos em todas as partes, a qualquer hora do dia, graças a uma combinação de tecnologias que estão disponíveis e o seu uso combinado nesses aparelhos celulares. A mobilidade tornou-se um imperativo. O WhatsApp que nos diga. Então, estamos no ar direto. Precisamos estar permanentemente atualizados para conseguirmos acompanhar tantas mudanças em tão pouco tempo. E é aqui que entra a nossa querida ANS, com seus cursos de atualização profissional e com eventos como este. Agradeço mais uma vez ao nosso querido Rony. Como meu tempo aqui é limitado para falar sobre tudo isso, eu produzi um e-book para expor de forma detalhada a visão de como estamos lidando com essa convergência de tecnologias em benefício dos corretores de seguros e de seus clientes. Trata-se de um material que eu considero muito útil para compreender as incertezas sobre o Open Insurance, responder suas dúvidas, você que está nos assistindo, e principalmente reduzir seus temores e desinformação. Para nós, corretores de seguros, acidente de trabalho é quando o cliente sabe mais do que nós sobre um assunto que deveríamos dominar. Isso não vai acontecer no Open Insurance. Esse conteúdo que eu preparei para vocês é o resultado da quantidade de perguntas que eu tenho recebido desde que iniciei essa jornada em torno do Open e que o Rony acompanha muito bem. Nas suas mais diversas versões. Começamos com o Open Bank lá atrás, veio o Open Insurance, veio o Open Investment, mais recentemente veio o Open Finance, que encapsula tudo isso. Eu espero que vocês aproveitem esse material, ele foi feito com carinho. Para acessar, utilize esse QR Code que está aparecendo aí na tela e você consegue baixar esse guia para compreender não só as tendências atuais, mas também o papel do corretor de seguros nesse ambiente. Descubram qual é o poder do consentimento dado por seus clientes e por que no Open Insurance você está a um consentimento de distância do seu próximo negócio. Descubra ainda porque o Open Insurance está se tornando a melhor ferramenta do dia a dia do corretor de seguros. Eu quero aqui lembrar que nós, na Fenacor, estamos comprometidos em liderar essa mudança, capacitando os corretores de seguros através do conhecimento, em primeiro lugar,
da inovação e, sobretudo, da colaboração. Nosso objetivo não é apenas atender às exigências regulatórias do Open Insurance. Nós queremos também moldar o futuro do nosso setor, assegurando que continuemos a ser o escudo protetor na vida dos nossos clientes, como sempre fizemos até aqui, independente da tecnologia da época. Nenhum corretor de seguros, absolutamente nenhum corretor, será deixado para trás nessa jornada. Agradeço a todos pela atenção, agradeço novamente à ANS pelo convite. Espero que vocês aproveitem o material que preparei com muito carinho para vocês e desejo sucesso a todos os demais palestrantes neste evento. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. O Manuel tem nos ajudado muito nos nossos programas. Recentemente fez uma masterclass de muito sucesso. Muito obrigado. Agora, nós vamos continuar falando sobre inovação, mas sobre um ponto de vista um pouco diferente do ponto de vista tecnológico que a gente veio falando. E para falar sobre inovações, sobre o aspecto humano, especialmente em gestão e ASG, eu convido o Everton Peixoto, CEO da Omni & Company. Tudo bom? Olá, Everton. Bom mais uma vez, aqui. Boa tarde obrigado a todos. Obrigado a você, obrigado à escola. Muito legal estar aqui e muito bom ver que esse assunto, que é tão fundamental, apesar de crítico, muitas vezes fica fora dessas aberturas, desses eventos, onde a gente acaba se conectando com esse caldeirão de inovação, falando muito de tecnologia, mas acaba falando menos do impacto que isso tem nos nossos colaboradores, no nosso time e na forma como a gente gere pessoas, né? E eu fiquei muito feliz quando a gente conseguiu fechar o tópico e conseguimos conectar o ASG, né, o impacto ambiental e social e a governança dentro desse assunto. Eu acho que na nossa indústria de seguros, e eu acho que até mais do que outras, a gente vai falar um pouquinho mais isso lá na frente, eu acho que o ASG está muito conectado com a agenda de pessoas, está muito conectado com a gestão dos nossos times, né? Acho que os colegas falaram da verdadeira transformação que está acontecendo nessa arena de negócios que a gente está vivendo, né? Open Insurance, a inteligência artificial, Big Data, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Acho que o Rodrigo falou uma das transformações que eu acredito que vai ser realmente impactante, que é o Drex. Eu acho que o Drex tem a capacidade de tirar um dos últimos monopólios que os bancos têm na comercialização de seguros, que é o gateway de cobrança, que é a facilidade de fazer débitos de seguros de menor valor. Eu acho que isso torna o mercado ainda mais horizontal e preparado para dar oportunidade a todo mundo que está inovando. Agora, alia-se todo esse caldeirão, como mencionei, todas essas inovações, há muitas mudanças que a gente está enxergando na gestão de pessoas, no mundo corporativo. Quer dizer, a geração que está chegando, na verdade, a geração que está chegando não, a geração que está assumindo os postos de liderança são muito distintos dos gestores que a gente tinha há décadas atrás. Aliado a isso, a gente tem home office, fruto da pandemia, aceleração do processo de transformação, ciclos de inovação muito curtos, incapacidade de controlar os nossos times, incapacidade de controlar a evolução dos nossos times, isso tudo junto, misturado com aquele caldeirão de inovação de pessoas, transforma num verdadeiro furacão a função de um novo gestor nesse mundo atual. E isso tudo está acontecendo, até para tangibilizar a nossa plateia, isso está acontecendo ao mesmo tempo que uma geração de líderes que estava acostumado a muita visão de disciplina, visão de entrega, até acostumado com o modelo de cobrança, que foi o modelo educacional que a gente estava acostumado. Essa geração está saindo dos postos de liderança e está vindo uma nova geração que não está muito conectada com o fator disciplina, não é o fator de cobrança, de controle que motiva esse time e que faz a diferença. Então, a gente precisa mudar e transformar a forma como a gente gera nossas pessoas, a forma como a gente motiva todas elas.
E aí, para isso, eu enxergo 3 mega tendências para ficar no título da nossa apresentação, que são fundamentais para o líder do futuro. A primeira é discutir, esclarecer e deixar muito claro para todo mundo na sua organização aonde a gente quer chegar. Quer dizer, qual é o nosso objetivo? Como que a gente quer se diferenciar? Qual é a proposta de valor da nossa companhia? Antigamente, até gerações anteriores, décadas anteriores, essa discussão era limitada a poucos líderes sêniores. E a gente conseguia controlar a evolução dos times no campo de batalha a partir de milestones, a partir de entregas. Isso acabou. Quer dizer, os ciclos estão muito curtos, a distância muito longa dos colaboradores, seja física ou até de dia a dia, e a gente precisa que todo mundo na organização entenda qual é o objetivo final. É basicamente esquecer o gerenciamento do como e começar a explicar mais o porquê, e muito mais onde vamos e muito menos como iremos chegar. E aí, conectado com esse tema, tem a segunda mega tendência que eu acho que é obrigatório, independente do tamanho da sua empresa. A gente estava acostumado a medir microprocessos, né? São aquelas entregas. Você fez esse projeto, né? Aquelas empresas mais estruturadas montavam aqueles painéis de metas, e as metas diziam o seguinte: entregar um produto, entregar uma plataforma tecnológica, implantar uma solução, fazer... Quer dizer, esses verbos acabaram. O que a gente precisa começar a medir é o impacto final. Os americanos gostam de chamar isso de OKRs, mas não importa o nome bonitinho que você dê para essa mega tendência. Agora, pare de medir as entregas dos projetos por realização, por projeto, e comece a tentar mensurar entregas reais tangíveis. Nessa mesma mega tendência vem a pergunta: poxa, Everton, mas o projeto nem saiu do papel, como é que eu já vou medir o impacto em vendas, o impacto em redução de sinistralidade, em satisfação do consumidor, sendo que eu ainda nem implantei a solução, eu nem implantei a plataforma? Lembra dos ciclos mais curtos? Lembra do MVP, quer dizer, implantar uma solução artesanal para testar um conceito e entender o impacto? Isso tudo se conecta. É a hora de esquecer a medição de entrega de fases do projeto e começar a focar na entrega real. Minha última mega tendência, também obrigatória, e essa vale a pena a gente dedicar um pouquinho mais de trabalho, mais de atenção. A gente precisa começar a gerar um engajamento real dos times. Muitas empresas estão com times distantes. Aquele engajamento que a gente fazia na hora do almoço, que a gente fazia no cafezinho, ele vai começando a se esfriar. Não é o suficiente. A gente precisa dar atenção a gamificar, a engajar, a motivar esses times. Muitos colaboradores estão em freelancer, trabalhando para 2, 3 empresas. Muitos colaboradores estão com rotinas totalmente bagunçadas. E aí, nessa hora, não adianta achar que a gente vai fazer o comando e controle, monitorando minuto a minuto, aquilo que na década de 80 pode ter funcionado, da gritaria, do cobrança, e faça porque eu estou mandando. Acabou, a gente precisa engajar de verdade. Como que a gente engaja? 3 itens de novo. Então, 3 mega tendências, sendo que essa última, dividida em 3. Gerar um propósito. Então, quer dizer, a gente às vezes acha que propósito é impactar a população, impactar a comunidade. Não necessariamente. Propósito é se conectar com o objetivo final, com aquela primeira mega tendência. A gente precisa fazer com que os nossos times entendam aonde a gente quer chegar, mas se conecte com isso, se sinta parte, sinta que isso não é um propósito mais só da empresa, é o meu propósito. Conectado com isso, segundo item dessa mega tendência, sentimento de dono. A gente precisa, não só via remuneração, tá? A gente precisa que todos os colaboradores, já era aquela história dos diretores, todos os colaboradores precisam sentir que cada real ganho, cada vitória é uma vitória deles. E aí é pensar em alinhamento de incentivos,
gestão de consequência, motivação interpessoal. E o terceiro subitem dessa mega tendência, e que eu acho que aqui conecta-se muito o tema ASG, sentimento de orgulho. O colaborador, para ele conseguir se motivar nos dias de hoje, ele precisa ter orgulho do lugar que ele trabalha. As empresas que têm conseguido gerar esse sentimento, essa sementinha de orgulho, estão conseguindo gerar engajamento real, conseguindo trazer a maior parte do valor e gerando impacto. E aí tem a ver com os valores, tem a ver com o impacto que você tem na ponta, mas também tem muito a ver com a pegada que cada um de nós está deixando. É muito difícil, pessoal, você conseguir fazer com que os colaboradores lá da base da sua empresa fiquem engajados e sintam orgulho de onde trabalham, se a gente não está se preocupando em impactar a população que mais precisa. Se você não está se preocupando em que meio ambiente, que planeta a gente vai deixar para o próximo. E também se você não está sendo ético. E ético e correto no processo de tomada de decisão, escutando quem tem que escutar e tomando as decisões com a máxima de transparência possível. E no mundo de médias e pequenas empresas, governança é isso. Governança é transparência no processo de tomada de decisão, podendo dar ouvido a todo mundo que pode colocar sua opinião. Então vamos lá. 3 mega tendências. Primeiro, alinhar o objetivo final com muito foco em comunicação, todo o time sabendo onde a gente quer chegar, por que a gente quer chegar lá e qual é o impacto. Segundo, conseguir medir o impacto final. Chega de querer dar ordem de faça isso hoje, faça aquilo amanhã. Como eu meço o impacto que está conectado com o objetivo final do seu trabalho, da sua célula. E, por fim, vamos ter que motivar essa garotada que está chegando de verdade, pelo coração, com muito propósito, com muito sentimento de dono e com muito sentimento de orgulho. Se a gente seguir essas 3 mega tendências, o resto é framework, o resto é livro, a gente consegue se conectar para enfrentar esse mundo que está chegando. Esse é o recado que eu gostaria de compartilhar com vocês e que tem dado certo, onde eu tenho visto, impactando o nosso modelo de gestão de pessoas. Muitíssimo obrigado, Everton, mais uma vez, por ter aceitado o nosso convite. É sempre bom falar com você. E o Everton precisa vir para a escola para ser nosso professor também. Estamos aguardando aí a sua disponibilidade de tempo. Para dar continuidade, né, mais um palestrante nesse painel de mega tendências, eu vou convidar o nosso professor de finanças e pesquisador da ANS, Carlos Heitor Campani, para falar sobre a perspectiva de finanças e o mundo dos seguros. Campani, muito obrigado mais uma vez. Não, gente, agora deu um probleminha, o Campani já volta. Bom, enquanto o Campani não entra, eu vou ver se eu consigo pedir um favor para o pessoal da técnica. O Manuel Matos, que esteve há pouco conosco, disse que o tempo de QR Code foi muito pouco do manual que ele ofereceu para baixar. Então, assim que a gente conseguir voltar com o Carlos Heitor Campani, se vocês puderem, por favor, deixar na tela mais um pouco o QR Code, eu agradeço. Oi, Campani, tudo bom? E eu não estou te ouvindo, Campani. Quem sabe faz ao vivo, e ao vivo a gente às vezes tem um pouquinho de problema, né? Mas daqui a pouquinho a gente vai ouvir o Campani. Então, enquanto o Campani não entra, de novo, pessoal, quem ouviu o depoimento do Manuel Matos, não deixe de baixar aí agora, porque ele comentou comigo aqui no WhatsApp que muitas pessoas acharam que o tempo não foi suficiente para baixar o manual. Está aqui na tela de vocês o QR Code para vocês continuarem baixando. Aproveitar, então, enquanto o Campani está entrando, será que agora a gente consegue? Sim, acho que sim. Agora sim, maravilha. Então vamos lá, Campani. A palavra é sua.
Muito obrigado, Rony. Muito obrigado e parabéns, LS, Escola de Negócios Seguros, por esse evento. Eu vou usar as mesmas palavras que o colega antes usou, que eu costumo usar, né? Quando ele disse, poxa, eu ia usar essas palavras. É uma honra, é um privilégio estar aqui participando, né? Dentro desse timaço que vocês montaram. E aí me incluir, realmente eu fiquei muito feliz. Rony. Bom, vamos lá, pessoal. Primeiro aqui saudar também a iniciativa da ENS em trazer para a mesa de discussões finanças, né? E desde que eu vim para a ENS, né, e minha primeira vinda foi como pesquisador bolsista em 2018, por aí, né, já são alguns anos. Sempre eu percebi essa ideia de conectar, né, finanças e seguros. O que é absolutamente algo que não dá quase para se dissociar, né? Um colega antes de mim muito bem falou também e pontuou da questão da educação financeira. E é isso. Seguro é educação financeira na veia, né, pessoal? E outro dia eu estava lendo a respeito do setor. É um dos setores que mais vem crescendo e o que mais tem potencial para crescer, porque tem muito baixa penetração, né? Então, quando eu fui convidado para falar aqui, né, sobre as tendências nesse mundo, claro, trazendo o que me cabe na área na qual eu atuo, que é finanças, né, conectando a seguros, eu realmente me desafiei a pensar, né? E aí, inclusive, a ideia que eu tive de trazer para cá me ajudou a me dar a ideia de escrever para o próprio blog da ANS, né? Mensalmente eu escrevo, e aí, para você, se quiser acompanhar em mais detalhes, o que eu vou pincelar aqui, eu estou escrevendo lá mensalmente, agora eu comecei uma série que vai abordar exatamente os pontos que eu vou aqui compartilhar com vocês. Tá certo? E, inclusive, essa iniciativa da INSS, que não é de hoje, né? Já vem há muitos anos, de trazer finanças para o mundo de seguros. Rony, eu acho que eu posso dar um teaserzinho aqui, né? Então, a gente está construindo uma coisa bem bacana para vocês, tá? E que simplesmente não existe nem parecido no mercado, que é tentar mesclar no mesmo MBA seguros e finanças. Porque, para quem atua em seguros, é fundamental saber educação financeira, saber uma boa parte das finanças, que auxilia no entendimento não apenas do produto, mas também aspectos comportamentais na hora de negociar, na hora de vender um seguro. Tá bom, pessoal? Então, fiquem ligados nas redes sociais da ANS, porque a gente está trabalhando muito duro e construindo um conteúdo muito específico e absolutamente único, eu não tenho nenhuma dúvida em dizer isso. Bom, pessoal, então o que eu vou trazer para cá, né? Primeiro, eu acho que até um lugar comum, né? Nós estamos vivendo mais, já é bastante claro que para muitas pessoas o INSS não vai ser suficiente para prover a qualidade de vida que as pessoas almejam, né? Quando se aposentam, ou mesmo quando chegam a uma idade em que eles precisam, ou porque querem, reduzir um pouquinho a carga de trabalho, né? Esse conceito de aposentadoria, ele precisa de ressignificação, né? Não é mais parar e vou ficar em casa e sem fazer nada. A gente, hoje, com 60 anos, a gente é jovem, não é verdade? Mas toda essa questão da longevidade, os avanços científicos na área de saúde que nos permitem viver mais e com qualidade, trazem uma grande questão, né? Como é que nós vamos financiar a nossa longevidade? Então, esse é um ponto muito importante que a sociedade vai precisar começar a discutir, pessoal. E aí, isso inclui necessariamente produtos novos
da área de seguros. Tá? Então, eu vou estar dividindo com vocês algumas tendências que, na minha opinião, são indiscutíveis. Claro que eu tenho dúvidas, né, sobre quando, sobre como, né, porque vai ser preciso adaptar aí a questão da legislação para prover segurança a quem oferece o seguro. Né? É muito importante você ter um ambiente que provê segurança a quem está ali oferecendo em qualquer área, né, um serviço, especialmente em seguros. E por parte das pessoas, por parte nossa, são produtos que absolutamente nós precisamos e que, eu não tenho nenhuma dúvida, haverá demanda. Tá? E não apenas essa questão da gente viver mais, né, mas a gente viver mais e o que implica lidar cada vez mais com riscos. Né? Então, vamos lá, pessoal. Eu tenho alguns bons exemplos aqui, né, e eu sou honesto a ponto de dizer que nenhum desses exemplos é uma criação minha. Tá? Talvez um deles aqui eu pensei isso, e aí, morando lá fora, eu vi, poxa, aqui existe o que eu sempre pensei. Né? Talvez eu até comece por esse produto. E outros eu fui aprendendo ao longo da vida, né? Fui conversando com pessoas do setor e fui juntando, né? Especialmente o doutor Newton Molina, que é um dos mestres aí do campo, atualmente ele é presidente do Instituto de Longevidade MAG, é uma pessoa que eu admiro muito. Então, o primeiro produto, pessoal, é o seguinte, isso eu vivi na minha família. Tá? Imagina que um casal de idosos, ou um idoso, seu pai, sua mãe, com seus 60, 70 anos, batalhou a vida inteira e tem um único imóvel. Tudo que eles possuem é a casa própria, é o sonho, né, para ter o seu chão, e eles não têm mais nada. Né? E aí aquele dilema, né? Bom, eu vou vender o meu imóvel, porque com o dinheiro eu vou administrar e vou usufruir daquele dinheiro e vou morar de aluguel. Né? O aluguel, se você comparar até, é um percentual baixo, né, daquele valor, então financeiramente valeria a pena, só que, no entanto, as pessoas, né, muitas não querem, né, se eu vender, aquela questão de o dinheiro vai virar pó, eu não vou conseguir administrar, pararia, pororó. Então, o primeiro produto que eu vejo como uma tendência, né, e é até um apelo às seguradoras que trabalham esse tipo de coisa, é o que eu chamo de financiamento reverso. Né? Normalmente, a gente financia o imóvel, paga ali as parcelas. Como é que é o financiamento reverso? Eu, com 60, 70 anos, alguma idade avançada, eu vendo o meu imóvel para uma seguradora. Só que a posse do imóvel ainda vai permanecer comigo até que eu, né, venha a falecer. E aí, durante a minha vida, a seguradora me paga uma mensalidade. Olha, qual é o grande... Por que ele resolve uma dor, esse produto? Porque, primeiro, eu não me desfaço, enquanto eu estiver vivo, aquele imóvel é meu, né? E eu tenho uma renda. Por exemplo, hoje, né, meus irmãos, eles falam com nossos pais, olha, a gente não quer nada, não quer ter uma herança, né? Então, esse produto seria lindo para eles. Eles só têm um imóvel. Seria lindo, só que meus pais não querem se desfazer do apartamento que eles têm. Né? Então, esse é o primeiro produto. O segundo produto, pessoal, que eu acho muito interessante, tá? É o que a gente chama, eu vou aqui cunhar o termo que o Newton usou, compra atuarial. Seja ela de moradia, alimentação, saúde, não interessa. Mas é um produto, pessoal, que garantiria o custo da última parte da vida. Tá? Vamos imaginar o seguinte, eu hoje começo a pagar o seguro de vida, né? Nada disso, o seguro de vida já existe, né? Eu pago, no momento que eu morro, né? Um montante fica para quem eu definir isso. Aí já existe, ok, beleza, não é nada disso, é bem diferente. Tá? Eu pago, né? Vamos dizer que um hotel para idosos, né? Para a última milha, aquela a partir dos 85 anos, ou se você for otimista, dos 90 anos. Né? Quanto mais alta essa idade que você colocar no produto, mais barato ele fica. O que acontece? Eu vou pagar ali uma mensalidade para garantir que, a partir daquela idade, eu tenho o que eu necessito para viver. Seja o que for, alimentação, saúde, moradia, como eu falei antes. Tá? Qual é o barato desse produto? É porque ele é barato,
Por que ele é barato? Mas o custo, né, da saúde, principalmente nessa idade, é muito caro. Ok, não sei, a gente precisa lidar com isso de alguma maneira, né? Mas o grande lance é porque, se eu colocar uma idade avançada, a probabilidade de eu chegar até essa idade é menor. Então, existe aí uma conta probabilística que muitas pessoas não vão chegar a 90 anos e nunca vão receber essa proteção. Mas eu não estou preocupado com isso. Se eu morrer antes, né? Ok, acabou para mim, né? Mas o fato é, se eu viver até lá, e aí, gente, o que acontece? Se eu viver até lá, eu estou protegido. E veja, eu posso até atrelar a esse produto, por exemplo, um produto de previdência, um PGBL, um VGBL, por tempo certo. Ou seja, que me dê uma renda até aquela idade. Por quê? Porque depois dessa idade eu estou ali com aquela garantia. Olha que bacana. Porque um dos problemas de você pegar uma renda vitalícia hoje é que a renda ainda é baixa, né? Por conta da incerteza do mercado. Tá? Então, quando você pega uma renda por prazo certo, você tem uma renda bem maior ali. Tá certo? Esse é o segundo produto que eu trago aqui. Eu vou trazer mais um terceiro aqui produto. Nessa série, pessoal, para não dar o spoiler completo, eu vou dar mais do que esses 3, tá? Aqui, como o nosso tempo ele é limitado, eu vou só dar mais um, tá bom? Deixa eu escolher um aqui legal para dar para vocês, tá? Esse é o que saiu nesse mês, né? O primeiro da série, que eu também acho bem legal. Eu chamo de renda mensal limitada à idade terra. Como é que ela funcionaria? Ela garantiria uma renda mensal até determinada idade, ou de forma vitalícia, se for o caso, né? Mas a questão de ser vitalícia encareceria um pouco o produto, e você já tem outros produtos, como a própria Previdência, né? Que já provém a renda vitalícia, né? Mas mediante a perda parcial ou total, isso tudo mediante contrato, de autonomia física ou intelectual. Vejam, eu não estou falando de um seguro invalidez, por exemplo, no INSS, né? Se você ficar, né, tomara não ninguém, mas acaso fique inválido, você tem lá a renda para o resto da vida. Mas não é isso. Tá? Eu estou falando de coisas que não o tornam inválido, mas diminuem a tua capacidade. Imagina um cantor, né, que tem isso. Na verdade, isso aqui eu me inspirei num cantor que de fato aconteceu isso. Ele simplesmente perdeu a voz dele, teve um problema sério e nunca mais cantou. Tudo bem, esse cantor que eu estou falando é muito famoso, já ganhou muito dinheiro, eu não estou preocupado com a vida financeira dele. Mas eu penso em tantos cantores, né, por aí. Professor Campani, desculpa, mas eu preciso te interromper, que o nosso tempo está acabando. Nosso tempo está acabando, professor. Você está terminando aí o seu último produto que você queria trazer. E eu sei que você tem novidades também. Também quero chamar nossos colegas para nós nos despedirmos. Então, Rony, só sim, eu finalizei, né? Dei aqui 3 ideias de produtos que eu acho que são mega tendência e que tem uma demanda imensa, né? E, mais uma vez, muito obrigado. Eu dei um spoiler aqui do MBA que a gente está pensando na ANS, né? Que vai ser algo que não existe. Obrigado. Eu gostaria de convidar todos os demais para voltar à tela apenas para nós nos despedirmos. Maria Helena está de volta, Rodrigo Ventura. A gente passou um pouquinho mais do tempo que nós esperávamos. Eu queria agradecer a todos vocês pela presença mais uma vez. Eu acho, pessoal, que esse evento vai virar um evento da agenda da ANS. Então já fica aqui o convite para a próxima edição. Se vocês desejarem participar, para a gente vai ser um orgulho e uma honra. Muito obrigado, Maria Helena, muito obrigado, Rony, pela honra do convite, e conte comigo nas próximas edições, com certeza. Um forte abraço a todos. Muito obrigado, Manuel. Obrigado à audiência também, que nos acompanhou aí. Obrigada a todos, foi ótimo, realmente muito, muito interessante. Eu acho que balizou muito bem, não é, o nosso trabalho para esse ano, não é, Rony? Muitas ideias. Isso aí, muitas ideias, e a gente está contando com esse pessoal que, se eles quiserem nos ajudar aí nos conteúdos, etc., contamos com vocês. Eu quero só agora convidar todas as pessoas que estão nos assistindo a passarem para as salas simultâneas. Agora nós vamos falar sobre 3 produtos nossos, que são, na sala 1,
parcerias internacionais nos Estados Unidos e na Inglaterra. Na sala 2, as parcerias em Portugal. E na sala 3, os MBAs. Muito obrigado a todos. Nos encontramos nas sessões seguintes, nas próximas salas. Um abraço e até já.